Tudo passa. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Pelo Espírito, Antônio Carlos. Você gosta de ouvir os audiolivros do canal? Gostaria de apoiá-lo? Então, por favor, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, estes audiolivros possam chegar a mais pessoas. Gratidão. Sinopse. Neste livro, o autor foi realmente inspirado em contar uma história em que o personagem poderia ser qualquer um de nós, ao ter conhecimento de duas palavras mágicas, fez delas, nos momentos difíceis, consolo e, nos de contentamento, gratidão. Tudo passa. E como? Até nós passamos pela existência física e também pelo período na erraticidade. É consolador acreditar que dores passam. Devemos lembrar que os bons momentos também passam, e que podemos ter outras duas palavras verdadeiras e maravilhosas, no nosso vocabulário: posso recomeçar. Além de esclarecedor, este livro, pela sua narrativa interessantíssima, nos leva a acompanhar os acontecimentos vividos por Henrique, que foi um enfermeiro dedicado, que fez de sua profissão um ato de amor. Convido você a pensar em sua vida. Tantas coisas já passaram e outras passarão. Certamente, você, assim como Henrique, tem, e terá muito o que contar, porque tudo passa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Introdução. Henrique entrou na cela, seu coração batia forte e sentia muito medo. Não olhou para os homens que estavam ali, sabia que não deveria encará-los. Boa tarde. Com licença, conseguiu dizer. Um dos presos, que seria provavelmente seu companheiro de cela, mostrou um canto e uma cama. Ele colocou o que lhe deram na cama e se sentou no canto. Fizeram uma pausa na conversa, curiosos para observá-lo, e voltaram a falar. Recebeu seu jantar, alimentou-se. No toque de recolher, todos foram para suas camas. Henrique passou cochilos. No outro dia, recebeu o café da manhã e continuou calado. Deviam ser umas 9 horas. 2 carcereiros foram buscá-lo. Ele olhou para seus companheiros. 2 sorriram cinicamente, 3 ficaram indiferentes, e 2 fizeram expressão de dó. Foi levado para um cômodo, pediram para tirar o uniforme de presidiário, a camiseta e a calça, e começaram a surrá-lo. Por quê? Conseguiu perguntar. É o batismo. Para saber que viver aqui não é fácil e que é melhor obedecer. Levou muitas pancadas, apanhou bastante. Com muitas dificuldades, conseguiu ficar de pé. Pararam. Agora pegue sua roupa e volte para a cela. Vista-se lá, foi ordenado. Cambaleando, voltou para a cela. Vá e lave os ferimentos que estão sangrando, aconselhou um homem. Ele foi. Lavou com sabão e enxugou com papel higiênico. Vestiu com dificuldade sua roupa. Teve muita vontade de chorar, mas não o fez. Um outro preso se aproximou, mostrou a ele uma caixa de remédio. Henrique sabia o que era, um analgésico. Você quer tomar um comprimido? Quero. Obrigado. Ele ofereceu um copo de água e lhe deu o remédio. Não entendeu o porquê daquela violência. Ele era inocente. Os companheiros olhavam como se recordassem de que aquilo havia acontecido com eles. Um preso, voltando do banho de sol no pátio, parou em frente à cela, falou algo a um deles e o apontou. O que escutou avisou os outros. Seu simplino ordenou para não mexer com ele. Estava muito dolorido, não almoçou. Quando foram para o pátio para o banho de sol, ele ficou sozinho e chorou. Tudo passa, e escutou a voz. Vieram à sua mente José Adão falando, Janete e Maria, a voz insistiu. Isso passará. Sem ter o que fazer, com dores, e infelizmente se sentindo injustiçado, recordou-se de sua vida. Capítulo 1. Cachoeira Pequena. Henrique, um garoto de 13 anos, desceu a amena encosta, ora saltava sobre pedras, ora plantas com flores. Chegou à pequena cachoeira. Ele não sabia como chamar o local. Sua mãe, que se gabava de ser a mais instruída da família, dizia que era uma cascata, mas todos a chamavam a queda d'água de Cachoeira Pequena.
O lugar era bonito. Henrique parou e observou bem o lugar. Meu Deus! Exclamou. Abaixou-se e viu um sapo. O animalzinho estava com a boca costurada. Não fuja de mim, senhor sapo, vou ajudá-lo. O sapo não se mexeu. Henrique o pegou, olhou com vírgula, segurou com a mão esquerda e, com a direita, pegou no bolso um canivete e, com cuidado, falando baixinho, tentando acalmar o animal, cortou os pontos feitos com uma linha grossa que fechava a boca dele. Senhor sapo, nem todas as pessoas são más, eu não sou, vou ajudá-lo. Tudo passa. Depois que cortou, tirou a linha. Entendeu que o sapo sentia a dor, acariciou-o, abriu a boca dele e, de dentro, tirou alguns objetos e os colocou numa pedra, continuou a cuidar do sapo, passou água nele, na sua boca ferida e depois o colocou numa pedra e pediu. Fique aqui, vou pegar insetos para você. Numa poça havia muitos insetos. Henrique pegou alguns e deu para o sapo. Um animal alimentando o outro, pensou. Senhor sapo, agora pode ir embora. Mas o bichinho ficou na pedra. O menino olhou o que tirou da boca do animalzinho. Tinha um fio de cabelo enrolado, um pedaço de unha e uma foto pequena de um homem jovem. O que faço com isso? Henrique se perguntou. Jogue na água corrente, escutou. Acostumado a escutar uma voz, pegou os objetos e jogou na correnteza. O sapo pulou e sumiu de sua vista. Vamos ver se tem mais algum animal costurado, Henrique falou em tom baixo. Olhou todos os lados, nada viu de diferente, pulou algumas pedras e foi para outra margem. Ali viu 2 garrafas de pinga, um prato grande de papelão com alimentos e 2 velas vermelhas. Isso não faz diferença. Deixe aí, escutou. Henrique voltou para outra margem, sentou-se numa pedra. Sua mãe, assim que ele acordara, contou que ouvira, à noite, barulho na cachoeira e que talvez o grupo de macumbeiros fora fazer seus rituais. Ele, curioso, fora ver o que tinha ficado. Deixar oferenda, tudo bem, mas maltratar um ser vivo é crueldade, concluiu. Era sábado e ele não tinha aula. Voltou para casa. Especialmente naquele dia havia pouca coisa para fazer. Seu pai tinha um sítio que era produtivo e perto da cidade. A cachoeira pequena ficava perto da divisa das terras do seu pai. Ela pertencia ao vizinho, que não se importava que pessoas da cidade fossem ali nadar, fazer piqueniques e aqueles estranhos rituais à noite, principalmente às sextas-feiras. Henrique encafifou e quis saber o porquê de eles fazerem aqueles rituais. Resolveu perguntar para um senhor que benzia e que morava na periferia da cidade. Pegou a bicicleta e foi sem avisar a mãe. Pedalou rápido. Henrique era um garoto bonito, cabelos e olhos castanhos, pele clara, sorriso aberto. Ele, o irmão e 2 irmãs estudavam na cidade. Uma perua da prefeitura passava pegando os estudantes. Os levava à escola e, depois da aula, os trazia. Ele era o segundo filho. A irmã mais velha ia terminar o 1º grau, que, na época, era chamado de ginasial. Ela ia continuar estudando. Queria ser professora. Ele ainda tinha mais um ano e não sabia o que ia fazer. Chegou à frente de uma casa simples, bateu palmas e gritou. Senhor Fidelis. O que o menino Henrique quer? Um senhor risonho abriu a porta. Henrique o conhecia desde sempre, como dizia. Ele era um benzedor, e sua mãe levava sempre os filhos para benzer de quebranto, mal-olhado, susto etc. O menino deixou a bicicleta encostada no portão, cumprimentou e respondeu. Senhor Fidelis, queria perguntar algumas coisas para o senhor. Posso? Sim, entre. O que quer saber? Henrique, falando rápido, contou o que fizera. Que, senhor Fidelis, maltratar animais. Essas pessoas fazem maldades, não fazem. Que costurar o coitado do sapo. Sentados, um na frente do outro, Fidelis pensou e quis elucidá-lo. O velho benzedor queria muito passar seus conhecimentos para alguém que continuasse seu trabalho quando ele mudasse do plano físico para o espiritual. Desde que vira Henrique bebezinho teve esperança de que seria ele, porque viu, com o menino,
um espírito esclarecido, amigo espiritual dele. Henrique, explicou Fidelis falando devagar, benzimentos são orações que ajudam pessoas. Quando benzo, faço orações. Tenho rituais, fórmulas que organizam minhas energias para serem benéficas a quem as recebe. Às vezes pego galhos de plantas verdes para passar nas pessoas. A planta murcha no momento porque, pelo meu pedido, a energia ruim da pessoa passa para a planta, que a faz murchar. Quando benzo com o óleo, ao jogar as gotinhas no prato com água, sinto, um instante, o que a pessoa que está sendo benzida sente. Para mim, esses benzimentos são importantes para sentir o que a criança pequena, que ainda não fala, sente. Se há pessoas que fazem o bem, há imprudentes que fazem o mal. São muitas as pessoas imprudentes que agem com maldade. Destes, uns são ignorantes, outros tentam se justificar dizendo que estão castigando alguém, que a pessoa merece ou que estão fazendo bem a quem pediu, pagou etc. E não há justificativa, fazem maldades, desequilibram-se e terão de se harmonizar. Se não for pelo bem, será pela dor. Fidelis suspirou, sorriu e, vendo o garoto atento, voltou a explicar. Talvez, Henrique, você tenha de voltar outras vezes para que eu lhe explique melhor. Bem, o senhor não pode responder o que perguntei? Insistiu o garoto. O que perguntou mesmo? Que eles pegaram um sapo e costuraram a boca dele. É um tipo de trabalho mediúnico para fazer maldades, Fidelis falou em tom de lamento. Aqueles objetos que estavam na boca do animal pertenciam, com certeza, à pessoa alvo da maldade. O sapo estava sofrendo a dor do ferimento, depois sofreria de sede e fome até morrer. O intuito era que a pessoa sentisse a agonia do animal. Isso funciona? Henrique assustou-se. Depende, Fidelis continuou elucidando. Primeiro, a pessoa que fez essa maldade precisa saber fazer, encaminhar essas energias nocivas para a pessoa-alvo. Se ela não souber fazer isso, essas energias ruins ficam sem canalizar e, então, somente o animal sofre ou refletirão em quem fez. Mas, ao ser feita, a pessoa-alvo pode ou não receber essas energias. Para receber, ela tem de estar receptiva. Pensei, Henrique o interrompeu, que ser receptivo era para receber as coisas boas. O senhor já me explicou que, quando se benze adulto, ele tem de estar receptivo, pronto para receber. Meu menino, explicou o benzedor, ser receptivo é estar aberto para receber o que está lhe sendo enviado. Quando queremos receber ajuda, oramos, pedimos e normalmente recebemos, às vezes não o que queríamos, mas o que precisamos. Quando vamos orar em templos ou em casa e o fazemos com amor, a resposta vem. Quando benzo adultos, se a pessoa quer receber, ela recebe energias boas e salutares. Mesmo eu querendo doar, se a pessoa não quer receber, não o faz. Como aquela energia do sapo, se a pessoa vibrar diferente, isto é, estiver bem, com bons pensamentos, se ela orar e se tiver o hábito de fazer o bem, ela não é receptiva e não recebe as energias nocivas. Aí normalmente elas voltam para quem fez o trabalho e para quem mandou, encomendou, pagou. O melhor, Senhor Fidelis, é ficar receptivo para receber energias boas e se fechar para não receber as ruins. Como se faz para ser receptivo para receber coisas boas? Orar sempre, respondeu Fidelis, ter bons pensamentos, alimentar o espírito com boas leituras, fazer o bem, ser gentil com todos. Orar sempre. O Senhor está dizendo para ficar orando sem parar? Não, Fidelis sorriu. O ato de orar é uma atitude que tem de ser boa dentro de nós, algo interno. Deve ser o modo de ser da pessoa, de seu bom proceder, e isto pode ser feito às 24 horas do dia. Precisamos, meu jovem rapaz, criar em nós uma energia salutar que nos ilumine como faz o nosso astro-rei, o Sol. Se estivermos iluminados, tudo nos é mais fácil e, assim, podemos trabalhar, estudar, fazer o que nos compete, e estaremos orando. Estando bem com nós mesmos, sentimos-nos bem, tranquilos e felizes.
Jesus nos recomendou orar a oração que nos ensinou a estarmos constantemente iluminados interiormente com nossas boas atitudes, formar hábitos bons e eliminar os ruins. Devemos também ter um tempo para fazer nossas orações, pensar em Deus. Agora que eu salvei o sapo, o que acontecerá? Quis Henrique saber. O vínculo foi cortado. O ritual maldoso não deu certo. Quero que entenda que tanto quem mandou quanto quem fez criou para si algo ruim, recebeu uma marca que a maldade faz. A resposta desse ato volta e com certeza encontrará a receptividade, que levará a pessoa a sofrer. Será que esse homem que ia receber essas energias de dor já fez esses rituais, ou seja, já fez essas maldades? Henrique estava curioso. Pode ser que sim ou não, a magia foi desfeita. Você a desfez com pena do sapo. É mais complicado do que pensava. Espero mesmo que eu tenha aliviado o coitado do bichinho. Henrique suspirou. Somos livres, meu jovem, para fazer o que queremos, mas somos responsáveis pelo que fazemos. É triste ver alguém sofrer maldades e, quando alguém sofre pelas respostas desses atos, é triste também. Atente-se ao que eu vou lhe dizer. Maldade é falta de bondade, pecado, de santidade, grosseria, de gentileza, desequilíbrio, de harmonia, escuro, de claridade. Enquanto não trocamos um pelo outro, o certo pelo errado, haverá sofrimento, porque quem faz o outro sofrer padecerá. O senhor se aposentou e continua trabalhando. Que? Henrique mudou de assunto. Há tempos o garoto queria saber o porquê de aquele senhor bondoso trabalhar muito. De fato, trabalhei na estação ferroviária e, no tempo certo, me aposentei. Mesmo trabalhando na ferrovia, aprendi a benzer e, nas horas vagas, o fazia. Quando aposentei, tive mais tempo para me dedicar e ajudar as pessoas. Trabalho, sim, faço serviço de casa. Cuido da horta e faço doações de verduras que ela produz. Henrique, todos nós temos de ser úteis. A natureza não gosta de ociosos, de quem não tem serventia. Você já não escutou que muitos aposentados que optam não fazer nada adoecem e às vezes morrem logo? Penso que é isso, temos de ser úteis, quando não se serve mais para nada, nem para aconselhar, fazer pequenas gentilezas, não precisa ficar aqui. Eu gosto de trabalhar, de ser útil, e me alegro quando faço o bem. Vou embora, não avisei a mamãe que saí. Obrigado, Sr. Fidelis, irei todos os sábados pela manhã à cachoeira e, se eu vir algum sapo costurado, irei ajudar o bichinho. Até logo. Henrique voltou rápido para o sítio e, aliviado, percebeu que a mãe não havia notado sua ausência. Estabeleceu o hábito de sábado, pela manhã, ir à cachoeira, observar bem o lugar e, 2 vezes, viu sapos costurados e os ajudou. Fez isso pelos animaizinhos, para eles não sofrerem. Que bom se todos nós fôssemos somente receptivos para receber energias boas, mas, enquanto houver quem faz essas maldades, haverá receptividade, porque, infelizmente, quem as faz receberá energias iguais às que emitiu. Henrique nunca mexeu nos objetos que lá deixavam, como alimentos e bebidas. Ele não queria que animais sofressem e pensava: cada um recebe o que faz jus. Espero que essa pessoa não receba maldade e, melhor, não a faça. Henrique sempre teve muitos amigos, gostava de todos, e todos gostavam dele, também estava sempre fazendo favores, era um filho obediente e bom irmão. Não falava para ninguém que escutava uma voz. Quando menor, achava que era normal, que todos escutavam, que era sua mente que conversava com ele mesmo. Depois entendeu que aquela voz era alguém, imorto. Não sentia medo, amava o dono daquela voz. Resolveu saber a opinião do Sr. Fidelis sobre o que ocorria com ele. Foi procurá-lo e explicou que escutava uma voz. Desde que você era pequeno, elucidou o benzedor, vejo um espírito bom ao seu lado. Claro que ele não fica o tempo todo com você, são amigos, e ele vem visitá-lo e saber como está. Penso que é melhor ele arrumar o que fazer e me esquecer, desejou o mocinho. Que? Você não gosta dele? Sei lá se gosto. Amigos,
Amigos, defuntos à parte. Se ele não é deste mundo, é melhor que fique no dele. O mundo é de todos, Fidelis explicou, não existe um mundo lá e outro cá. É um e de todos. Ele é seu amigo, talvez trabalharão juntos. Estou estudando e irei trabalhar para ganhar dinheiro e me sustentar. Fale para ele tomar o seu rumo, pediu o garoto. Ele está escutando, Fidelis o alertou. E ele o que responde? Somente riu, contou o benzedor. Interessante, exclamou Henrique. Que acha interessante? Sei lá, defunto é estranho, pensa diferente. Bem, ele que faça o que quiser. Henrique não deu importância, ele nunca dera, parecia normal esse fato e devia continuar sendo. Agradeceu o velho benzedor e foi embora. Quando ele terminou o primeiro grau, arrumou um emprego no armazém e juntou dinheiro. Tinha somente folga no domingo e ia à cachoeira, não viu mais animais costurados, mas galos e galinhas mortos. Soube que no sábado à tarde algumas pessoas recolhiam os alimentos e bebidas deixados e pegavam para elas. Um homem que fazia isso explicou para Henrique. Depois que eles pegam o que querem, tenho permissão para pegar para mim. Eles pegarem? Eles quem? Henrique quis saber. Os espíritos. Quem lhe deu permissão? O senhor Calé, respondeu o homem. Quem é Calé? É o apelido de um homem, não sei o nome dele, é o chefe do grupo que vem aqui à noite fazer a magia. Curioso, Henrique foi novamente à casa do senhor Fidelis e o indagou sobre suas dúvidas. O benzedor o esclareceu. Eles, a quem esse homem se referiu, são desencarnados que se reúnem, afinam-se, com esses encarnados, que são pessoas imprudentes que fazem esses rituais. Esses desencarnados estão ainda muito ligados à matéria física e gostam de sugar energias materiais, sugam energias de alimentos, bebidas etc. E se sentem saciados, gostam também de sangue. Depois que eles pegam o que querem, eles não ligam se alguém pegar os restos. Esse homem agiu com cautela pedindo permissão. Tudo isso é admirável. Henrique se surpreendeu. Existem muitas coisas diferentes que podemos pensar serem estranhas. Esses encarnados, essas pessoas que lá vão fazer esses rituais, quando falecerem, desencarnarem, talvez fiquem como esses desencarnados, e esses espíritos, talvez, ao reencarnarem, passem a fazer esses rituais. Esse ciclo não termina? Henrique se assustou. Sim, termina. Tudo cansa, o sofrimento vem para equilibrar, é a lei. Enquanto podem, continuarão nesse vai e vem, aumentando a plantação ruim, mas a hora da colheita chega. Henrique foi embora pensando em ver o que acontecia naqueles rituais. Resolveu ir, na sexta-feira seguinte, em que a lua seria cheia, foi antes na quarta-feira e planejou onde ficaria sem ser visto. Organizou tudo na sua mente. Na sexta-feira ficou lendo um livro na sala, à noite. Quando todos foram dormir, ele saiu sem fazer barulho, pegou a bicicleta que deixara fora do portão e foi pedalando sem fazer barulho. A lua estava linda e clareava bem. No ponto que havia planejado, deixou a bicicleta no chão e foi andando devagar, perto da cachoeira andou abaixado e ficou no local que escolhera. Viu um grupo, contou 20 pessoas, homens e mulheres que fumavam, bebiam e depois tiraram as roupas, ficaram nus. Henrique se assustou, ficou quieto, nem se mexia, arrependeu-se de ter ido e sentiu medo. Resolveu ir embora, arrastou-se uns metros, depois, agachado, foi até onde tinha certeza de que não seria visto, andou até a bicicleta e voltou para casa. Foi então que viu sua camisa rasgada e que arranhara o peito e os braços, que estavam sangrando. Tentando não fazer barulho, foi ao banheiro, lavou seus arranhões, passou remédio e tentou limpar a camisa. Demorou para dormir, aquelas cenas ficaram na mente. Acordou cedo, tinha de trabalhar. Explicou para a mãe. Mamãe, esqueci ontem de contar que caí da bicicleta quando voltava para casa, sofri somente uns arranhões, mas estraguei a camisa. Não percebi. Deixe-me ver, pediu a mãe. Henrique mostrou, a mãe olhou para o ferimento, depois para ele, e não disse nada.
Ele foi trabalhar, ficou inquieto o dia todo, mas procurou fazer direito o seu serviço. Quando saiu, às 17 horas, foi rápido à casa do Sr. Fidelis. Sabia que ele se reunia com um grupo de pessoas para orar e estudar o Evangelho, às 18 horas. Chegou afobado e, depois de cumprimentos, expressou: Sr. Fidelis, sabe o que eu fiz? Não sabe. Ontem à noite fui escondido à cachoeira para ver o ritual de um grupo. Fiquei bem escondido, foi horrível o que vi. Henrique enxugou o rosto. Estou inquieto. Você já ouviu o ditado "a curiosidade mata"? Com certeza, curioso, você se intrometeu onde não foi chamado. Espero que tenha aprendido a lição e não volte mais lá para espiar. Que você não teve interesse de ver o que meu grupo faz. Será porque o que é escondido desperta mais interesse. Realmente, você não devia ter ido espiar, mas, já que foi, esqueça o que viu. Bem, esquecer não é possível, mas se esforce para não pensar. Vou benzer você para sossegar sua mente. Fidelis colocou as mãos acima, uns 8 centímetros, da cabeça do garoto e orou. O jovem sentiu paz, realmente sossegou, e depois concluiu. Sei agora que aquilo que vi é o que não quero para mim. É isso, rapaz. Quer ficar para nossas orações? Convidou Fidelis. Quero. Como muitas vezes Henrique ficava no sábado até mais tarde na loja, não ia preocupar a mãe se atrasasse. Ficou. Viu algo totalmente diferente. Várias pessoas foram chegando, cumprimentaram-se sorrindo, sentaram e ficaram orando, todos estavam serenos e tranquilos. Um jovem, Henrique o conhecia, abriu o Evangelho e fez uma leitura bonita. Deram opinião do que fora lido, depois oraram. 30 minutos, ficaram ali numa confraternização de amizade. Terminaram e ficaram conversando. Henrique se despediu e voltou para casa. De uma coisa ele tinha certeza. A tranquilidade, somente a tem quem cultiva a vivência no bem e não deseja nem faz algo errado. Dias ainda sentiu medo, evitava pensar no que vira e, quando aquelas cenas vinham à sua mente, orava e pedia. Jesus, esteja comigo. Acabou não se lembrando mais, e não esqueceu. Ficou 2 anos no emprego, então sentiu que queria trabalhar no hospital. Seu pai não aprovou, queria que ele estudasse contabilidade. Suas irmãs e irmão continuaram estudando. Henrique decidiu ser enfermeiro. Com dinheiro guardado, foi à cidade próxima para fazer um curso técnico de enfermagem. O curso não era caro, mas tinha de gastar com a passagem de ônibus e 3 vezes semana a almoçar na cidade. Demitiu-se do emprego e se matriculou no curso. Sua rotina então mudou. Levantava-se muito cedo, ia de bicicleta até o ponto de ônibus, deixava a bicicleta no guarda-volumes, pagava isso, ia à cidade, parava na rodoviária, e tinha de andar a 5 quarteirões até o prédio onde tinha as aulas. Normalmente as aulas terminavam às 11h30. Fazia o caminho de volta, e ia almoçar na sua casa às 14 horas. Nos dias que tinha aulas à tarde, almoçava num bar perto e voltava para casa à noitinha. Como não tinha aulas no sábado, ia trabalhar no seu antigo emprego, pois sábado era dia de movimento. Seus pais não precisavam ajudá-lo nos estudos. Quando começou a ter aulas práticas, teve de ficar mais na cidade. Gostou do curso e de ser enfermeiro. Na última etapa, foi trabalhar no hospital aos sábados e domingos e dormia na casa de um amigo, pagava isso. Concluiu o curso com satisfação e foi admitido no pequeno hospital de sua cidade. Ficou mais fácil para ele, que ia de bicicleta para o trabalho e voltava. As suas 2 irmãs, professoras, casaram-se, e o irmão estava noivo e ficou no sítio ajudando o pai. Ike, a mãe se preocupava, você não tem namorada. Não vai arrumar uma... Era assim que seus familiares e alguns amigos o chamavam de forma carinhosa, de Ike. Mamãe, estive tão atarefado que não tive tempo, embora tenha namorado 2 garotas que faziam o curso comigo, nada a sério, então não comentei. Estou gostando muito de trabalhar sendo enfermeiro, quero me aperfeiçoar nessa área e, assim que possível,
Comprar um carro, quando chove, ir ao hospital de bicicleta é um problema. Henrique se dedicou a ajudar os doentes, trabalhava na enfermaria masculina. Ser simpático, atencioso, era requisitado, os doentes queriam que ele cuidasse deles, isso sempre ficava mais tempo do que o seu turno no hospital. Focou no seu trabalho, o resto passou a ser secundário. Continuou tendo amigos, ajudando-os quando eles precisavam, participando com a família de encontros, festas, formaturas, noivados e casamentos. Com alegria, os presenteava, gostava de estar com todos, mas era seu trabalho, o hospital, que sentia fazer realmente parte de sua vida. Participava das conversas dos colegas, durante o trabalho, comentavam de relacionamentos amorosos, da saúde de familiares, onde tinham ido, sobre política, futebol etc. Também comentavam sobre enfermos, doenças e mais daqueles de que se apiedavam. O hospital, sendo pequeno, não tendo muitos aparelhos, os enfermos com doenças que exigiam mais cuidados eram transferidos. Na opinião de Henrique, todos necessitavam de atenção, principalmente os doentes com câncer. Ali atendiam os feridos em acidentes, pessoas com fraturas e os que precisavam de suturas. Havia dias movimentados, outros mais sossegados, e Henrique participava ativamente do dia a dia do hospital. No mesmo dia deram entrada no hospital 2 homens. Um era o Fidelis, e o outro, Calé. Todos queriam visitar, ajudar o velho benzedor. Henrique também foi vê-lo. Ele sofreu um infarto, foi para o hospital, e o médico, que tantas vezes fora benzido ele, deixou internado para não ficar sozinho na sua casa. Fidelis sempre morara sozinho, não se casara, tinha 2 irmãos, e eles se davam bem, mas preferiu morar sozinho. Médicos, enfermeiros, todos os que trabalhavam no hospital queriam agradá-lo. Henrique ia vê-lo pelo menos 3 vezes dia. Calé chegou muito enfermo, os 2 médicos não conseguiram diagnosticá-lo. Embora seu coração trabalhasse normalmente e as radiografias não apresentassem anomalias nos pulmões, ele estava ofegante, sentia dificuldades para respirar e sua pele estava com manchas, brotoejas, bolhas e descamava. Calé não era educado, estava sempre exigindo algo e atenção. Começou a cheirar mal, então foi transferido para um quarto nos fundos do hospital, um quarto isolado, o isolamento. Ninguém queria atendê-lo, o faziam porque era o trabalho. Um dos médicos pediu para Henrique atendê-lo, e o jovem enfermeiro passou a ir limpá-lo, dar banho etc. Henrique se lembrou dos sapos, a pele de Calé parecia de um sapo. O enfermeiro evitava falar quando estava cuidando dele e respondia quando diretamente indagado. Escutava seus lamentos e, um dia, após escutá-lo, Henrique comentou: "O senhor tem uma doença que deve ser rara porque os 2 médicos não sabem o que é. Desculpe-me, mas a pele do senhor parece a de um sapo." Vi-me no espelho. Você, jovem enfermeiro, tem razão, mas o pior é que sinto sufocar. Sente como se estivesse com a boca costurada. Calé olhou para Henrique como se fosse fuzilá-lo. Xingou. O jovem enfermeiro não respondeu e terminou rápido seu trabalho. Você é um moleque irresponsável. Calé cirou. Costurei bocas e, cuidado, que costuro a sua. Bem. Não costuro. Não tenha medo. Você é o melhor enfermeiro que cuida de mim, não faz cara nojo. Estou fedendo. Agora que estou sofrendo, lamento o que fiz. Tudo bem, espero que o senhor sare, respondeu Henrique e se despediu. Henrique comentou a situação de Calé para Fidelis, que esclareceu. Será mesmo que ele se arrependeu do que fez? Tomara que sim. Em os atos de maldade dele ele pertence. Quem lamenta o mal que fez em vez de fazer o bem que pode fazer perece sente que seus males aumentam. Não eliminamos os erros cometidos lamentando-os e os maldizendo. Sinto Calé pensativo, comentou Henrique. Meu jovem enfermeiro, nosso pensamento pode ser construtivo, quando pensamos o bem, e destrutivo, quando pensamos o mal. O pensamento tem uma força enorme tanto para o bem quanto para o mal. Entendo isso,
concordou Henrique. Ao entrar neste quarto, sinto-me bem, leve, tenho vontade de orar, ficar aqui. Quando entro no quarto onde está Calé, esforço-me para não sentir nojo ao vê-lo e tampar o nariz pelo mau cheiro. A energia negativa ali é forte. Henrique, ao fazer mal a outros, a primeira e pior vítima é a pessoa que faz, porque, antes de atingir o alvo de sua maldade, feriu a si mesma. Assim, o mal de fato é para quem o faz. Fidelis desencarnou à noite, tranquilo, como sempre viveu. A morte do corpo físico não nos modifica. Modificamo-nos quando queremos. Todos sentiram a desencarnação de Fidelis. Calé recebia muitas visitas, ele fora casado, comentavam que ele tivera muitas mulheres. Quando ficou doente, morava com uma jovem que, no começo de sua internação, ia todos os dias vê-lo, sentava-se perto do leito e parecia aliviada quando ia embora, depois foi escasseando as visitas até não ir mais. Ele ficava muito sozinho. 2 funcionários faziam a limpeza do quarto o mais rápido que conseguiam, ninguém gostava de ficar onde Calé estava. Calé foi piorando. Não conseguia mais se levantar do leito e se alimentar, foi-lhe colocada uma sonda e ele sentia dores terríveis. Henrique continuou escalado para higienizá-lo e alimentá-lo, mas passou, como todos que entravam no quarto, a usar máscara. Ficou 2 anos sofrendo e cheirando mal. Quando desencarnou, foi fechado num caixão e enterrado em seguida. Henrique fixou bem as diferenças de desencarnações e pensou que, no plano espiritual, também deveria ser diferente a mudança entre as pessoas que foram boas e más. Entendeu que o retorno vem. Ia ainda muito à cachoeira pequena nas suas folgas e ficava tempo sentado numa pedra. O grupo foi parando de fazer os rituais ali, e ele não encontrou mais sapos com bocas costuradas. O jovem gostava do lugar, ali se sentia tranquilo, em paz com a natureza, poucas vezes entrava na água, que era fria. Aqui, concluiu Henrique, de fato fez parte de minha infância e adolescência. Sentia realmente isso. Capítulo 2. No grande hospital. Numa cidade a 240 quilômetros de distância, estavam precisando de médicos e enfermeiros. Tanto o hospital como a cidade eram de porte grande. Henrique se interessou em ir, obteve mais informações. Seus pais não aprovaram. A mãe pediu para ele não ir. Henrique explicou que seria bom ele ir porque iria estudar, fazer cursos e teria um ordenado bem melhor. Morando com os pais, ele tinha pouca despesa. Conseguiu, logo que passou a trabalhar no hospital, guardar dinheiro e comprar um carro. Depois de 1 ano, trocou outro melhor e ainda tinha dinheiro guardado. Decidiu ir, pediu demissão. Alegrou-se porque todos, os funcionários, médicos e o diretor do hospital, tentaram fazê-lo mudar de ideia e ficar, mas Henrique estava decidido e foi-lhe dada uma carta de recomendação. Foi embora contente, se ia ganhar melhor, gastaria mais. Alugou um pequeno apartamento, minúsculo, mas perto do hospital, e o mobiliou de forma que ficou confortável e bonito. O trabalho no novo emprego, embora ele fizesse a mesma coisa, diferenciava-se ter muito o que fazer. Sentiu não ter mais tempo para conversar, escutar os enfermos, mas acabou dar o jeito. Entrava antes uns 40 minutos, no horário ia marcar o ponto e normalmente saía mais tarde. Matriculou-se em todos os cursos que lhe foram possíveis e os fez, todos de enfermagem. Gostou demais de estudar. Fez curso para ajudar na pediatria, com idosos e aprendeu a fazer partos. Eram cursos que o hospital promovia e que duravam de 3 a 5 semanas, com aulas 3 vezes semana. No hospital, sendo grande, havia muitos problemas e um deles incomodou Henrique. Um jovem médico errava muito na medicação, 2 vezes Henrique não deu a medicação que lhe prescreveram ou fez com doses menores. Resolveu falar com um médico encarregado do setor. Ali havia enfermeiros, médicos responsáveis setores. Ele o ouviu. Henrique, esse médico é filho do diretor do hospital, mas não é isso que devemos nos calar. Tem muitas suspeitas, mas não provas. Faça o seguinte.
Quando lhe deixar anotada uma medicação para um paciente e você achar que não está certo, me chame, irei olhar e, se concordar, iremos ao diretor. No outro dia, o médico prescreveu uma dose de um remédio que poderia levar a óbito um senhor de 74 anos. Henrique fez o combinado. O médico pegou a prescrição. Foram ambos à sala do diretor e expuseram o fato. Trate você desse paciente. Agora saiam, ordenou o diretor depois de escutá-los e ter ficado com a receita. Penso que terei de arrumar outro emprego, lastimou Henrique. Acredito que não. O diretor é um excelente médico, fez de tudo para o filho cursar medicina. Comentam que até pagou para ele entrar na universidade e depois o colocou aqui no hospital. Penso que esse médico, o filho do diretor, estudou o que não queria. Com certeza não se esforçou em aprender e receita muitos analgésicos. Fizemos o certo. Se o diretor não tomar providências, irei conversar com outros médicos e o denunciaremos antes que ele cause a morte de alguém. O fato é que o diretor o afastou, e esse médico foi ser piloto de provas. Como não dá certo os pais escolherem a profissão de filhos. Alguns continuam a exercer a profissão, mas se sentem frustrados e consequentemente infelizes. O pior é quando a profissão envolve diretamente a vida de outro, concluiu Henrique. Assim que acabou o curso para auxiliar em partos, numa tarde, já estava quase no horário do término de seu turno e um médico lhe pediu para ajudá-lo num parto. O médico comentou com a equipe que a parturiente era usuária de drogas e que ela fizera uso de tóxicos na gravidez. Foi um parto fácil, mas a criança era muito pequena, uma menina, que foi para a unidade de terapia infantil, para uma incubadora. Henrique sentiu pena da nenezinha. No término do seu serviço, foi vê-la. A enfermeira explicou. Já chamamos a pediatra, a nenezinha com certeza terá crise de abstinência, está fraca, seu coraçãozinho não está batendo no ritmo normal. Henrique teve permissão para entrar e, perto da recém-nascida, cantou baixinho e a criança se acalmou. A médica chegou e foi examiná-la. Henrique pôde ficar, queria fazer algo àquele ser que acabara de nascer. Ajude-nos, vós, rogou Henrique. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sentiu a presença do ser espiritual, mas não escutou nada. A médica se preocupou. Essa recém-nascida está indo a óbito, seu coração bate lentamente. Henrique ajudou a médica e fizeram tudo o que fora possível para salvar a criança, mas ela faleceu. Tenho vontade de dar uma surra nessa mulher. Não merece ser mãe. A médica desabafou. A pediatra aproveitou para ver outros nenês antes de ir embora. Henrique continuou ajudando. Depois quis saber e indagou a uma enfermeira. Quem irá dar a notícia para a mãe de que a nenezinha morreu? Como sempre, e a encarregada, ela trabalha na secretaria, é muito jeitosa para isto, dar essas notícias. Ela já deu. Também fiquei curiosa para saber a reação e me informei. Como a parturiente reagiu? Aparentemente não se importou, escutou e pediu que lhe aplicassem uma injeção para dormir. Meu Deus! Espero, Henrique, disse a enfermeira, que seu desabafo seja somente de indignação e não de ter colocado Deus nesse episódio triste. Tudo tem motivo. Essa criança, para nascer ou querer nascer essa mãe e ter vivido tão pouco, o tem também. Hoje nasceram, até agora, 7 crianças, e os outros 6 foram esperados, queridos, e os pais se alegraram, com certeza serão bem criados. Há diferenças até nos nascimentos. A médica pediatra desabafou que sentia vontade de surrar essa mãe, contou Henrique. É um desabafo. Devemos vê-la como a mais infeliz das mães. Se ela errou, irá pagar isso. Não tendo mais o que fazer, Henrique foi para casa caminhando devagar. Escutou a voz. Ike, não se entristeça, como a enfermeira falou, tudo tem razão de ser. O espírito da nenezinha foi levado para um bom lugar. Ela nascerá novamente. O enfermeiro quis saber. Como todos nós, vamos e voltamos. Cada caso é visto de um modo e com certeza será feito para ela o que necessita.
Espero que esse espírito volte uma mulher que realmente seja a mãe. Henrique continuou não tendo a certeza se conversava com ele mesmo ou se a voz era alguém, um espírito. Não quis, não se interessou ou procurou saber o que era aquela voz. Para ele estava bem assim. Um mês depois, já ia sair do hospital, um médico obstetro o chamou para ajudá-lo. Essa parturiente, explicou o médico à sua equipe, é usuária de drogas, e está grávida de 26 semanas. No exame de rotina foi constatado que o feto não está vivo. Ela começou a ter hemorragia. Vamos examiná-la, talvez tenhamos de fazer uma cesariana. Ela não queria essa criança, contou uma enfermeira, me disse que fez de tudo para abortar, que esmurrava a barriga e nem ligou, suspirou aliviada quando soube que a criança morreu. Tem 2 filhos que a mãe dela cria, não liga para nada, deve pensar somente nas drogas. Falou outra enfermeira. A hemorragia aumentou, o médico certificou e o feto estava morto. Como não conseguiu cessar a hemorragia, foi feita a cesariana. O que viram espantou a todos que estavam na sala. O médico comentou. Quando estava na universidade estudei essa possibilidade, mas não a tinha visto. Já via placenta grudar nas paredes do útero, mas não o feto. Estavam o feto e a placenta colados no útero e, estar tendo hemorragia, o médico optou pela retirada do órgão, do útero. O feto era diferente. Embora aparentando que seria uma criança sem anormalidades, ela estava estranha, seu rostinho sério, parecia estar sentindo dor. Henrique sentiu que aquele espírito, que ia reencarnar, estava com raiva. Fizeram tudo o que poderia ser feito e conseguiram salvar a mulher. Quando terminou, Henrique foi ajudar a levá-la para outra sala e, ao olhá-la, pareceu que viu alguém deitado com ela. Olhou bem e viu somente a mulher. Deixando-a acomodada na ala de recuperação, Henrique foi embora. Voltou para casa cansado e triste. Escutou a voz. Ike, você viu de fato alguém perto dela? Era o espírito que ia reencarnar, que, com ódio ter sido rejeitado, quer ficar perto dela. Com certeza se iniciou uma complicada obsessão, que fará esses 2 espíritos sofrerem até que aprendam a amar. Ela, não querendo mais filhos, o repeliu, e ele se sentiu impedido de voltar ao plano físico, e não conseguindo, desejou se vingar. Quando a gestação não dá certo, o espírito que ia reencarnar é normalmente ajudado. Muitas vezes a mãe, os pais sentem, sofrem, mas a vida segue. Em abortos provocados, pode ocorrer de o espírito se revoltar e perseguir quem o repeliu. Em muitos entendem, perdoam e seguem seus caminhos. Complicado, pensou Henrique. Somos nós que complicamos. A mulher teve algumas complicações, ficou internada 3 dias, teve alta e foi embora. Henrique não soube mais dela. Henrique atendia um senhor, José Adão, que estava com câncer nos ossos. Este senhor pediu para o médico que o atendia para Henrique cuidar dele. O enfermeiro o fazia com carinho e cuidado, porque sabia que o enfermo sentia muitas dores. Às vezes José Adão chorava baixinho e se esforçava para não gemer, o que, segundo ele, era para não amedrontar os outros enfermos. Enfermeiro Henrique, sabe que tento estar bem e não me revolto com tantas dores. Não. O senhor não quer me contar? É causa de 2 palavras mágicas. Henrique se interessou. Será, pensou, que estou diante de um feiticeiro, um mago. Para crianças, explicou José Adão, dizemos que há 3 palavrinhas mágicas, que são: desculpe-me, favor e obrigado. De fato são, porque com elas as crianças conseguem apaziguar a situação e receber muitas vezes o que querem. Nós, os adultos, temos também. E como são mágicas? São. Tudo passa. Tenho levado muito a sério essa magia. Minha infância passou, assim como a juventude, passou a união. Sou viúvo há 8 anos, passou o período útil do trabalho. Enfim, passaram os momentos bons, alegres e agradáveis, assim como os difíceis e complicados. Agora estou aqui no leito de um hospital precisando de alguém para cuidar de mim. Tenho sentido muitas dores. E aí? Irá passar. Meu corpo irá parar suas funções,
Meu espírito irá para outro local, viverei um tempo na espiritualidade, e este período também irá passar. São ou não são duas palavras mágicas? O senhor tem razão, concordou Henrique. De fato são mágicas e devemos tê-las sempre em mente. Sim. Nos bons momentos, administrar, nos ruins, tirar lições e permanecer firme. E, querendo ou não, tudo passa. Henrique de fato concordou, achou coerente e resolveu ter para seu ensinamento as duas palavras mágicas. No hospital grande, o movimento normalmente era intenso, mas mesmo assim os funcionários conversavam bastante. Trocavam informações de enfermos, comentavam casos, falavam de suas vidas particulares e, se algum tinha problemas, a maioria sabia, opinava e tentava ajudar. Novamente, Henrique colocou seu trabalho em primeiro plano, amava estar ali. Continuou a se preocupar com a família, tentava participar dos encontros familiares. Saía também, passeava, tinha encontros com garotas, mas o importante para ele era o seu trabalho. Muitos enfermos comoviam Henrique, escutava, desde que se tornara enfermeiro, que se acostumaria a lidar com doenças e dores, mas ele era sensível, se apiedava de muitos e se preocupava com todos. Doentes diferenciavam-se, uns tinham amigos que os visitavam e familiares que os acompanhavam, normalmente preocupados, que tentavam, esforçavam-se para aliviar as dores. Outros enfermos entravam no hospital sozinhos, assim ficavam e iam embora sem que ninguém se preocupasse com eles. Recebemos de fato o que plantamos, concluiu Henrique. Dá para entender que os enfermos paparicados pelos amigos e família são aqueles que sempre se preocuparam com o próximo e ajudaram outras pessoas. Aqueles que estavam sozinhos, Henrique tentava ficar mais com eles, conversar e escutá-los. Compreendeu que é numa enfermidade que se sente realmente falta de afetos e se deseja ter atenção. Estão tendo uma lição, talvez eles aprendam a doar para receber, desejou Henrique. Com jeitinho, tentava orientar esses solitários e enfermos os levando a pensar e conseguiu alertar muitos, despertar a vontade de mudar de atitude e passar a ajudar para serem ajudados, dar afeto para receber. Numa tarde, no turno de Henrique, houve um acidente. Um motorista bêbado passou para a faixa contrária e colidiu de frente com um carro. Uma mulher dirigia o carro e estava com seus 3 filhos. Sempre, em acidentes, se organizava com rapidez o socorro. A mãe, um filho e uma filha não tiveram ferimentos graves, mas um garotinho, sim, ficou muito ferido. Henrique foi ajudar um médico a socorrê-lo. Seu estado era grave. O médico fez de tudo para salvá-lo, mas não conseguiu e ele veio a óbito. Henrique deu um longo suspiro, ficou triste e olhou aquele corpinho sem vida. Era um menino de 8 anos, negro, lindo, e seu corpo físico era sadio. O médico colocou a mão no ombro do enfermeiro e disse: Enfermeiro Henrique, quando eu estagiava, um médico e eu lutamos muito, como agora, para salvar uma jovem de 18 anos que fora acidentada. Não conseguimos. Frustrei-me, e aquele médico me consolou. Devemos tentar, nos esforçar para salvar vidas, mas, se não conseguimos, então devemos focar nos que tentamos, fazendo todo o possível, e conseguimos salvar. Agora vamos ajudar a equipe com os outros feridos. Henrique foi com ele. As 2 crianças e a mãe estavam numa mesma sala para que as crianças, muito assustadas, ficassem perto da mãe. Os 3 não tiveram fraturas, mas estavam sendo suturados. A mãe estava inquieta, queria o outro filho, perguntava dele sem parar e escutava que ele estava sendo atendido. Com sinal, deram a notícia à equipe que cuidava deles de que o garotinho falecera. Quero o meu Fernandinho. Quero vê-lo. Quero. Ele desmaiou, viu ferido. Tiveram de sedá-la. O pai das crianças, avós chegaram, levaram as 2 crianças, a mãe foi para um quarto, deram a notícia para os parentes do falecimento do garoto. Foi muito triste. Não tendo mais o que fazer e ter passado 2 horas de seu turno, Henrique saiu da sala para ir embora. Magda, uma enfermeira, foi com ele e, em outra sala,
Estava o homem ainda embriagado. Ele não tivera fratura, mas estava com suturas e hematomas. Uma outra enfermeira foi lhe dar uma injeção. Deixa que eu dou. Magda pegou a seringa e, com força, aplicou a injeção. Magda, favor, pediu Henrique. O senhor é um assassino, sabia? Um garotinho faleceu. A mãe está desesperada. A família toda. Imbecil. Magda, Henrique advertiu-a. O homem continuou calado, cabeça baixa. Quando Magda se calou, ele perguntou. Posso ir embora? Pode, respondeu Magda após ler a ficha dele. Deveria ir para a cadeia. Posso pegar meu carro? O quê? Magda se exaltou. Quer ainda dirigir bêbado? Matar mais alguém? Porque o senhor matou. Ouviu bem? Pegue um táxi. Seu carro ficou no local do acidente. Henrique pegou no braço dela e a empurrou para o vestuário para irem embora. Magda, se contenha. Sabe que não pode fazer o que fez. Você tem razão, Henrique. Não me contive. Ajudei a socorrer aquela mãe. Ele errou e espero que esse motorista entenda isto. Pior que não acontecerá nada com ele, lamentou Magda. Esqueçamos disso e vamos embora, aconselhou Henrique. Ao ir para seu apartamento, Henrique foi andando devagar, pensou no que o médico lhe dissera e concluiu. Devemos sempre fazer de tudo para ajudar, mas, se não conseguimos, focar nas tentativas em que fizemos todo o possível e deu certo. Prometeu colocar em prática esse ensinamento. As solteiras no hospital cobiçavam Henrique desde que ele chegara aí. Depois de um tempo, ele se interessou Gilda, uma moça bonita, funcionária da limpeza. Saíram algumas vezes, começaram a namorar. Gilda morava com a mãe, mas não gostava do padrasto. Seu pai morava em outro estado, longe, com seus 2 irmãos. Ela residia distante do hospital. Foi então morar com Henrique, mas seu apartamento era pequeno para 2 pessoas, então eles se mudaram para um ou outro, no mesmo prédio, que era maior. Henrique não conseguiu mais guardar dinheiro. Gilda não ajudava com nada, seu ordenado era somente para ela comprar coisas para si. Com o passar dos meses, Henrique começou a se desiludir com ela. Gilda não fazia nada em casa, reclamava que no hospital trabalhava pesado, era ele que tinha de limpar, lavar roupas, passar e cozinhar muitas vezes. Isso parou de ir antes e sair depois do horário, e continuou, como sempre, gentil e atencioso. Henrique ia uma vez mês ver seus pais, trabalhando todos os domingos, conseguia folgar 3 dias consecutivos e ia durante a semana. Levou Gilda para eles conhecerem, a moça fez de tudo para agradar, foi gentil e educada. A mãe nada comentou, alegrou-se ele ter arrumado uma namorada. Foi na volta de uma visita aos seus pais em que foi sozinho que Gilda comunicou que ia embora. Henrique a escutou calado. Gilda justificou que ia voltar a morar com a mãe, queria terminar o relacionamento, e que era para ele não ir atrás dela. Gilda, você tem outro? Traiu-me. Ele quis saber. Você foi viajar, Gilda tentou explicar. Fui para a casa de mamãe, lá me encontrei com uma pessoa, a conhecia, pois mora no mesmo bairro, conversamos e percebemos que temos muito em comum. Não o traí, mas vou namorá-lo. Ficar com ele. Tudo bem, Gilda, estamos terminados e você pode rir tranquila. Não achou ruim? Gilda estava preocupada. O bom relacionamento tem de ser legal para os dois. Penso que não estava bom. Quero-a bem e espero que seja feliz. Gilda pegou tudo o que era dela e mais algumas coisas e foi embora. Henrique sentiu, mas se esforçou para não sofrer e tentou se ocupar e se organizar. Tinha, no prédio, 2 apartamentos pequenos, como era o seu antes, alugou um e mudou na outra semana. No hospital, houve comentários de que Gilda fora morar com um homem com fama de violento, costumava bater nas mulheres. Henrique se preocupou e foi no intervalo conversar com Gilda, que sorriu ao escutá-lo e afirmou que era boato. Ele pediu para ela se cuidar. Dias depois de terminar seu turno e sair, Henrique viu no portão do hospital um homem. Ele fora esperar Gilda.
Ele olhou para Henrique, riu e falou para o enfermeiro escutar. E aí, como é ter galhos na cabeça? A boneca não quis. Que será que me preferiu? Sou o bom. Henrique parou para ouvi-lo, mas 3 colegas se aproximaram e o fizeram andar. É melhor ignorar, pediu um colega. Ele concordou com a cabeça e sentiu de Gilda pela escolha que fizera. Na visita seguinte, contou para seus pais que terminaram o namoro e escutou de sua mãe. Se pessoas num relacionamento amoroso não se afinam, um acaba prejudicar o outro. É como o fogo e a água, não dá certo quando se encontram. O fogo é eliminado e a água evapora. E, se um predomina, acaba com o outro e fica sozinho. Se o fogo é maior, elimina a água e, se a água for em excesso, apaga o fogo. As pessoas, para darem certo num relacionamento, têm de se afinar, acrescentar um ao outro, para ambos ficarem fortes. Voltou à sua rotina anterior e se sentiu bem. Seu pai ficou doente, ele tirou férias e foi para lá. Encontrou seu genitor bastante enfermo, cuidou dele com carinho, ele piorou, foi internado no hospital e Henrique ficou com ele. Seu pai desencanou, após o enterro, ele ainda tinha 5 dias de férias, voltou com a mãe para casa, no sítio, e foi então que entendeu que a mulher do seu irmão, eles moravam no sítio em outra casa. Era uma pessoa difícil, ela não combinava com sua mãe. Seu irmão queria ser o dono do sítio. Para evitar uma briga maior, Henrique disse que não queria receber nada, e o irmão negociou com as irmãs a compra do sítio. Seu irmão levaria vantagem. Henrique foi embora preocupado, passou a ficar mais horas trabalhando para ter folgas seguidas e ir ver a mãe, e ela, para não ficar muito no sítio, ficava dias nas casas das filhas. Ele passou a dar dinheiro para a mãe. Economizava, separava uma quantia e dava a ela. Foram lhe contar que Gilda fora trabalhar machucada pela surra que levara. Henrique sentiu pena. Ela de fato não tinha quem a protegesse. 2 meses depois, Gilda foi internada muito ferida, levara uma grande surra. Henrique, que trabalhava na ala masculina, no intervalo, foi vê-la. Tentou não falar nada que piorasse a situação da moça, mas ela, ao vê-lo, chorou. Ike, o que fui fazer? Veja meu estado. Será que não posso voltar para você? Gilda, você é muito querida, mas, quando você foi embora, de fato rompemos. Não, você não pode, não deve mais morar comigo. Vou opinar sobre o que você deve fazer e, depois de me escutar, pense e resolva. Você deverá ficar internada mais 2 dias. Saia daqui e vá para a cidade em que moram seu pai e irmãos. Fuja. Esse homem é perigoso. Sei disso agora, Gilda suspirou. Ele é bem capaz de ir ao seu apartamento e surrar a nós 2. Ele é forte, sabe lutar, intimida. Gilda voltou a chorar. Como faço para ir embora? Não é difícil. Mande avisá-lo que ficará de 8 a 9 dias internado e que precisa de roupas, peça para sua mãe ou uma amiga pegar tudo que é seu ou o que elas conseguirem. Não comente com ninguém. Eu compro para você uma passagem para a capital e, de lá, para a cidade mais próxima da que seu pai mora. Não tenho dinheiro, lamentou Gilda. Faço isso para você. Henrique, quero que me perdoe. De fato não o mereço. Traí você me trata assim. Quando terminou seu turno, foi ver Gilda e a encontrou chorando. Como sempre, quando isso ocorria, de ele encontrar alguém chorando, ele se sentava para escutar. Quase sempre dava certo, a pessoa desabafava e se sentia melhor. Ike, lastimou Gilda, não sei que larguei você. Que diferença? Você nunca gritou comigo, o outro me bateu 7 vezes, sendo que a última me deixou neste estado. Tenho dores nos ferimentos e 2 costelas quebradas. Pensei e não encontro outra alternativa, tenho de ir embora. Mas como viajar? Aguentarei tanto tempo sentada? Meu pai mora longe. Gilda, você aguenta, sim, com certeza não será uma viagem fácil, mas necessária. Deve fugir desse homem antes que ele prejudique sua mãe e padrasto. Não chore. Ânimo. E espere que tudo irá melhorar,
Porque, Gilda, tudo passa. Pense em sua vida, foram muitos os acontecimentos que passaram. Que passe esse envolvimento que a faz sofrer. Logo seus ferimentos irão sarar, a viagem chegará ao fim, você estará com seu pai e irmãos, e uma outra forma de viver lhe será apresentada. Esforce-se para ficar bem, se gostar de viver com eles, pense que passará, e se não gostar, que passará também e, depois de um tempo, poderá voltar. Você está me dizendo que nada é para sempre. Tudo é temporário, embora muitas coisas sejam mais duradouras, mas... Obrigada, e que... De nada. A mãe de Gilda levou as suas melhores roupas e lhe deu uma quantia de dinheiro. Henrique foi à rodoviária, comprou 3 passagens, conseguiu, depois de muita conversa, para Gilda ir para uma cidade perto, de lá, para a capital do estado, depois, para a capital do estado em que o pai morava, e, de lá, ela teria de ver como chegaria. Pediu, para a pessoa que o atendeu, se perguntada, falar somente da primeira passagem. Ele levou Gilda à rodoviária e a colocou no ônibus. Comentaram que aquele homem, ao saber que Gilda fora embora, disse que não se importava e que já estava com outra. Henrique o viu rondando seu prédio, o hospital, e, depois, de fato se desinteressou dela para curtir outra pessoa. Henrique saiu com algumas outras garotas, mas não quis mais se envolver com ninguém. Ia visitar a mãe, levava dinheiro para ela, numa dessas visitas, foi à cachoeira, olhou bem o local e não achou mais nada interessante. Soube que eles não faziam mais rituais ali, o que era raro. Convidou a mãe para morar com ele, que recusou. Ela ficava nas casas das filhas e, quando Henrique ia vê-la, os dois iam para o sítio. Foi internado no hospital um homem com 39 anos, casado, com 3 filhos, com uma doença rara que Henrique sabia existir, mas ainda não tinha visto. Era pênfigo foliáceo, conhecida como fogo selvagem. O diretor providenciou a ida dele para um hospital especializado em tratar essa enfermidade. Henrique se interessou e procurou saber como era esse hospital e como era esse tratamento. Sentiu vontade de ir trabalhar nele. Era longe, distanciava-se muito da cidade que a mãe morava. Sentia que a mãe não estava bem, ela estava ficando muito com as filhas, e os genros a tratavam bem. Queixava-se de que no sítio se sentia vigiada e que a nora não perdia uma oportunidade de maltratá-la. Henrique continuou gastando o mínimo possível para dar dinheiro para a mãe, que pensava que ele ganhava bem. Ele fazia isso na tentativa de melhorar a vida de sua mãezinha e facilitava, sim, porque na casa em que ficava ajudava nas despesas, comprava presentes para os netos, e presentear alegrava. Sua mãe desencarnou de repente. Henrique chegou, ela estava no velório. Sentiu muita tristeza, retornou depois do enterro. Reorganizou seu modo de viver e resolveu ir trabalhar no hospital que tratava aquela doença que causava tantos sofrimentos, que era o fogo selvagem. Visitou as irmãs, elas contaram que repartiram algumas coisas da mãe e doaram o restante. Deixaram para ele um chale que ela gostava muito e fotos. Ele deu a notícia de que iria mudar para longe e que ficaria difícil visitá-las. As irmãs estavam sentidas com outro irmão e contaram que romperam com ele e com a cunhada.